Toda vez que a gente fala em religiões, principalmente, são tantas as dúvidas, né? Dúvidas de como que é, o que a religião acredita, o que prega, se é uma religião, se é uma seita. Hoje, a gente vai saber um pouco mais sobre o uso do chá, um chá em ritual. A gente fez até uma matéria, Santo Daime, algumas pessoas conhecem com esse nome, outras pessoas conhecem como a União dos Vegetais. Vamos falar do assunto depois da matéria, veja aí. Este é o Núcleo São João Batista, que faz parte da União do Vegetal. E nós vamos hoje conhecer um pouco mais dessa religião de origem amazônica. Foi numa floresta, em 1961, que nasceu esta sociedade religiosa pelas mãos de um caboclo baiano, José Gabriel da Costa, quando foi para Rondônia trabalhar como seringueiro. Até hoje, os ensinamentos da doutrina são baseados na vida de Jesus, numa linguagem simples e direta. Um dos princípios básicos da UDV, fundada pelo mestre Gabriel, é o amor e a preservação da natureza. Por falar nisso, o local onde está instalado o núcleo que fomos conhecer confirma o propósito inicial, o cuidado e o respeito com o meio ambiente. Os núcleos da União do Vegetal, eles procuram normalmente se instalar em locais assim próximos da natureza. Por quê? Porque na sua origem, a União do Vegetal é uma sociedade religiosa que começou na Amazônia, em plena floresta amazônica, pelas mãos de um seringueiro, um caboclo brasileiro, mestre Gabriel, que nos ensinou o amor à natureza como um dos princípios básicos da espiritualidade. O mestre Almir nos mostrou parte da Serra da Cantareira, na zona norte da cidade, onde vimos as duas plantas que são utilizadas no chá, bebida sagrada, feita de forma artesanal pelos próprios membros da UDV. A chacrona é uma árvore de pequeno porte, que é um arbusto, uma pequena árvore, que com as folhas, né, a gente prepara o chá que a gente bebe. E ela, botanicamente, é classificada aí da família do café. O mariri é um cipó de origem amazônica, que é a outra planta que a gente usa. O nosso grande objetivo nas sessões é concentração mental. Através da concentração mental, nós podemos fazer uma profunda reflexão a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, e podemos também estudar os ensinos da União do Vegetal, que o mestre Gabriel colocou dentro da União do Vegetal, que estão vinculados a princípios cristãos e reencarnacionistas. Então nós acreditamos em reencarnação, estudamos esse assunto aqui, e nós reconhecemos em Jesus uma luz que veio ao mundo para orientar a humanidade, para trazer o amor, e que está presente em diversas sociedades, em diversas religiões, e na União do Vegetal também. O que me traz para cá é a minha busca de me conhecer melhor, de me desenvolver, de ser uma pessoa melhor no meu dia a dia. E cada vez que eu bebo chá, eu percebo que eu consigo isso de alguma forma. E eu reflito isso, né? Expande isso para o cotidiano. Estamos aqui em busca do que todas as pessoas estão em busca no planeta, né? Em busca de felicidade, de equilíbrio, de luz, de paz, de amor. E para a gente entender um pouquinho mais do uso dos chás em alguns rituais, dentre eles o da União do Vegetal, a gente recebe a Bia Labate, que é antropóloga. Seja bem-vinda, viu, Bia? Obrigada. E a gente viu na matéria até mais o ritual do chá, mas eu acho que a grande maioria das pessoas quer saber o porquê, quer dizer, como que é essa religião ou essa filosofia de vida que é a União do Vegetal. Bom, como eles falaram ali, o mestre Almir, é uma religião de origem amazônica e ela tem influência de vários tipos de religiosidade brasileira. Então, tanto a União do Vegetal quanto o Santo Daime, eles fazem uma espécie de combinação de elementos do catolicismo popular, e especialmente típico das populações do Nordeste brasileiro, com uma grande influência da herança indígena, que é muito forte na região amazônica, que é o berço dessas
religiões, e também eles têm alguma base, alguma tradição no espiritismo kardecista, que acredita na reencarnação, e ainda tem alguns elementos das religiosidades afro-brasileiras. Por fim, uma última matriz que é comum a todos esses grupos, que são basicamente 3 grupos aqui no Brasil, que é o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha, eles também bebem na fonte do esoterismo europeu, que são as formas de magia que surgiram na Europa no século XIX e que chegam com os colonizadores, penetram na floresta amazônica no começo do século e também influenciam o modo de ser, de pensar dessas religiões. Então, essas religiões, as 3 religiões principais que a gente tem aqui no Brasil, têm sido entendidas por nós que pesquisamos e também pelos próprios adeptos como religiões brasileiras. Quer dizer, elas surgem no Brasil e elas têm características típicas da religiosidade brasileira. Quer dizer, o chá seria um veículo de comunicação entre a pessoa que faz parte deste grupo, dessa religião, e aquilo que elas acreditam, um Deus, um santo, quer dizer, uma conexão direta? Exatamente. A ayahuasca, ela é entendida como uma forma de comunicação com o mundo espiritual. Nesses 3 grupos, cada grupo tem a sua forma de designação. A União do Vegetal, que a gente assistiu a matéria agora, ela nomeia essa substância de vegetal. Outra palavra que ela usa para designar é oasca. Já o Santo Daime e a Barquinha, eles usam a palavra daime. A palavra genérica que todos os grupos utilizam, não eles próprios, mas de uma maneira genérica, quando a gente se refere a essa substância, é ayahuasca. Se a gente for buscar a origem etimológica dessa palavra, a gente pode entender um pouco melhor do que ela é. Então, a ayahuasca é uma palavra de origem quechua. Ela é composta pela junção de 2 palavras, ayahuasca. Aya é espírito, pessoa morta, alma. Huasca é liana, cipó, trepadeira. Então, uma tradução possível, menos poética, mais crua, vamos dizer assim, seria cipó de morto. Seria como uma escadinha que faz o contato entre o mundo dos homens, que é o mundo que a gente está aqui agora, eu e você, e o mundo invisível. Que Quer dizer, um acesso que você tem a quem já está numa outra dimensão. Seria uma forma de comunicação com o mundo espiritual, uma espécie de ponte, uma escada xamânica, um contato, uma maneira de ter um acesso à realidade invisível, que no entender desses grupos é, na verdade, a realidade que governa o mundo aparente. Quer dizer, a gente tem acesso ao que seria a dimensão da matéria. Esses grupos que têm uma forte herança indígena na sua concepção, entendem o mundo como tendo essa origem espiritual. Então, através da utilização dessa bebida em contexto ritual, dentro desse conjunto doutrinário, haveria uma possibilidade de comunicação com essa outra realidade. Segundo a matéria, o que a gente ouviu é que o chá tem propriedades psicoativas, né? Quer dizer, é o mesmo que um chá alucinógeno ou não? Bom, existem muitas maneiras de nomear as coisas e a gente sabe que o jeito de escolher como chamar parte um pouco da visão que as pessoas têm das coisas. Então, para uma medicina mais preconceituosa, mais tradicionalista, mais ortodoxa, o nome que os médicos desse tipo de escola, vamos dizer assim, adotam, o termo técnico é alucinógeno. Nós que viemos da área de ciências humanas ou nós que não comungamos de uma visão reducionista, farmacológico, a gente evita a utilização dessa palavra alucinógeno. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque ela carrega um forte preconceito e é uma maneira de deslegitimar o que, do ponto de vista dessas pessoas, a gente viu aí, por exemplo, são 3 gerações, né? O pai, o filho e o neto que estão juntos comungando do vegetal, não tem essa visão sobre a substância, não acham que ela é um alucinógeno. A gente também evita a utilização dessa palavra alucinógeno porque alucinação, do ponto de vista técnico, é uma percepção de um objeto que não existe na realidade. Sem, contudo, ter noção de que você está tendo uma percepção de uma coisa que não existe. Quer dizer, vamos falar aí de um jeito mais simples de entender. Mais popular. A alucinação seria, por exemplo, eu vi um elefante rosa me perseguindo, eu saio correndo, pulo de uma janela e morro.
Então, isso seria alucinógeno. A ayahuasca, assim como outras plantas, por exemplo, o peiote, por exemplo, o São Pedro, por exemplo, a iboga, por exemplo, a jurema, que também é bem utilizada aqui no Nordeste do Brasil, elas não causam alucinações no sentido técnico do termo. Da palavra. O que você pode ter são visões que essas religiões geralmente nomeiam aí na sua gramática comum de mirações. Essas visões seriam assim imagens oníricas, projeções, geralmente são muito bonitas, né? Eu também faço uso da ayahuasca, eu já bebo ayahuasca faz 10 anos, então eu tenho um interesse pessoal também nesse assunto. Essas visões, você pode ter essa projeção, mas você em nenhum momento confunde isso com a realidade. Quer dizer, você tem muito bem consciência de que você está tendo uma visão, uma imagem onírica, mas que aquilo não é dessa realidade comum. Por isso, o termo alucinógeno não é muito adequado. A gente prefere usar um termo mais neutro, que é substância psicoativa. Sim, mas para quem não faz parte deste grupo, tanto da União Vegetal, quanto do Santo Daime, quanto da Barquinha, quer dizer, para o leigo, para a pessoa que nunca ouviu falar em nada disso, são substâncias que fazem a pessoa ter visões diferentes do que a gente teria aqui, que nós estamos vendo os meninos, o estúdio, tão somente isto. A gente não está tendo nenhuma outra visão, a não ser o que todos estão vendo igualmente. Quer dizer, quando se toma um chá deste, cada um tem uma visão sua, única, sobre este momento. O interessante, eu acho que o bacana, o fascinante desse universo é que a gente ainda está engatinhando muito no estudo da consciência, né? A própria ciência conhece muito pouco a parte neurológica do funcionamento da mente, então nem sequer existe uma classificação, uma forma de estabelecer tipologias que são aceitas, que são universais. Então, nem todo mundo, por exemplo, tem mirações. Tem pessoas que tomam a ayahuasca e não têm mirações. E também tem pessoas que podem ter mirações durante um bom período de tempo e outro período de tempo não ter mirações. E isso depende também da idade da pessoa, da quantidade, se é homem ou se é mulher. Por que você fala em mirações e não visões? O que difere uma miração? Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Eu não tenho nada contra nem a favor a religião alguma, né? Tanto que eu nem digo qual é a minha religião, que cada um segue aquilo que acredita e aquilo que acha que faz bem para si. Eu acho que a importância da religião é justamente essa. É você buscar algo que te ajude como ser, como vontade de crescer, algo que você acredite. Então entenda bem, se não é nada contra você nem a religião, né? Mas essas curiosidades, elas são normais, elas são pertinentes, elas são do dia a dia e são curiosidades minhas também, porque apesar de conhecer esse assunto a fundo, de ser uma pesquisadora, uma estudiosa, eu me sinto também uma novata, uma aprendiz. A nossa sociedade não privilegia esse tipo de experiência. Quer dizer, a nossa linguagem nem é feita de forma a poder nomear com clareza. Se você pode ter, por exemplo, 30 ou 40 adjetivos para descrever um carro, você não vai ter 2 ou 3 palavras para descrever os estados de subjetividade, né, de constituição da sua percepção a partir desses estados alterados de consciência. Então, essas perguntas são tranquilas, são normais e são pertinentes, são legítimas. A gente usa a palavra miração porque é o que a gente chama na antropologia de um termo nativo. O que é nativo? Nativo é aquele que diz respeito àquilo que a gente estuda. Então, o termo que se adota nesse contexto é miração. Mas, por exemplo, em inglês eles falam visions. A ayahuasca visions. Então, em espanhol, visiones. Ou então também uma outra palavra que é usada muito comum, por exemplo, na região do Putumayo, da Colômbia, é pinta. Que te trajo la pinta? Que te trouxe a pinta? E a pinta, ela evoca também essa ideia de uma pintura, de uma imagem, porque tem aspectos estéticos, eventualmente. Mas é bom a gente não ficar pensando no uso da ayahuasca nessa dimensão exclusiva das mirações. Isso é só uma dimensão da experiência. Isso, vamos dizer assim, é o que chama mais a atenção do leigo, justamente. Não, mas o que é? O que vê? Será que eu vou ver alguma coisa? Mas isso nem é a coisa mais importante. Para as pessoas que fazem uso da ayahuasca, o que é mais importante seria esse mergulho para dentro de si mesmo. E na sua vivência com a religião, isso te ajuda em quê? A você, Bia, crescer de qual forma? A sua forma pessoal mesmo de encarar essa religião.
Bom, primeiro quero esclarecer que eu não sou da União do Vegetal, embora eu tenha muitas amizades e eu tenha bebido ayahuasca pela primeira vez na União do Vegetal, né, numa região que eu tenho o meu sítio, o meu instituto, que fica no sul de Minas, em Caldas, né, que fica perto de Poços de Caldas. Então, eu tenho um contato com a União do Vegetal, mas eu não sou da União do Vegetal. Eu sou uma antropóloga que circulo entre vários grupos, frequentei muitos anos os rituais do Santo Daime e tenho também bastante contato, atualmente é o contato mais forte com populações indígenas, especialmente os grupos da família Pano, por exemplo, os índios Shipibo ou Kaxinawá. E também conheço os vegetalistas, que são curadores mestiços, vamos dizer assim, que é um tipo de medicina das populações ribeirinhas da Amazônia. Então, eu posso dizer que na minha vida, o contato com a ayahuasca, ele foi um privilégio, eu considero uma bênção, uma coisa que me trouxe muitos ensinamentos e que me despertou para esse interesse intelectual sobre o fenômeno, porque uma vez que eu conheci, eu tive um fascínio de ordem intelectual. Então, para mim, tem uma mistura, tem a coisa pessoal, de eu usar isso para meu próprio desenvolvimento, para minha intimidade, mas também é parte do meu trabalho. Então, eu tenho um interesse, vamos dizer assim, um fascínio intelectual pelo assunto. Eu acho que ir num ritual e ver esse ritual, ter o contato com essa diversidade, com a forma através da qual a cultura atualiza os seus princípios, para mim é uma coisa que tem um interesse igual a esse interesse com a substância em si, esse interesse pessoal. Como que a gente melhora é difícil saber, né? Acho que eu não sei te dizer. Talvez, assim, eu tivesse... eu sinto que eu tenho ainda vários defeitos e coisas para melhorar, mas pode ser que... Mas você identifica os seus defeitos. Sem isso, eu tivesse pior ainda, entendeu? Então, porque as pessoas também acham que a pessoa vai lá experimentar ayahuasca e vai se iluminar. E não é assim, né? É uma experiência interessante, mas a vida continua. O desafio é o dia a dia, o desafio é você colocar em prática as lições, os aprendizados que você recebe. Você tem... Vamos dizer assim, que você teria uma espécie de oportunidade de olhar num espelho, olhar para dentro de si mesmo, fazer um mergulho no seu inconsciente, ou então um mergulho no fundo do mar, ou então uma viagem para assim, abrindo as portas do céu e tematiza as grandes questões da humanidade, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que é a eternidade, o que é o além, o que tem depois daqui, o que é o tempo, o que é o espaço. Então, eu acho que são plantas, são substâncias que a natureza colocou no jardim da natureza para o ser humano pesquisar, conhecer, fazer uso, saber usar com moderação, saber usar com sabedoria e fazer essa experimentação a partir de um conjunto de referenciais seguros. Então, eu também sou uma pessoa que me filio ao antiproibicionismo, que é uma luta por levar uma mensagem mais luminosa sobre a experiência dos estados alterados de consciência. E não entender essa experiência sempre como demonizante, alienante, negativa, Como esse chá foi conhecido existe há muito preconceito, né? As pessoas, quando elas não conhecem as coisas, elas tendem a taxar. A palavra preconceito vem justamente disso, de um conceito pré-determinado, quer dizer, algo que a gente não conhece direito e já meio que deixa nítido que para você não vale, o que para mim vale, sem que você se aprofunde no assunto, né? Mas falando de legalidade, essas são plantas que são liberadas na legislação brasileira para o consumo, quando num ritual? Sim. O Brasil, ele é um país bastante conservador em termos de legislação de drogas. A gente sabe que existem outros países na Europa, mais na Europa que nos Estados Unidos, que têm uma legislação de drogas mais liberais, que tem algumas exceções para uso e tal. O Brasil não é uma dessas legislações, mas o que ocorreu aqui no Brasil foi que existiu uma licença, o uso ritual e religioso da ayahuasca recebeu, num determinado momento histórico, o reconhecimento jurídico do governo. Então, o que aconteceu? Em 1986, o governo compôs um grupo de estudos sobre a ayahuasca, um grupo multidisciplinar, composto por médicos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos e representantes das religiões ayahuasqueiras, quer dizer, dessas três principais
grupos. E aí eles visitaram durante uns 6 meses todas as comunidades no interior da Amazônia, porque vale lembrar que tanto o Daime quanto a Barquinha e a União do Vegetal são religiões de origem bastante popular. Né? As fotos iniciais que a gente viu na matéria também, é um casebre, né? Era coisa de seringal, um grupo de pessoas de origem bem humilde. Então, o governo fez essa visita e após estudar também a literatura que existe biomédica sobre o uso da ayahuasca, resolveu permitir a utilização da ayahuasca dentro de contexto ritual e religioso, por entender que isso fazia parte das tradições populares da cultura amazônica. Logo, o que ocorreu foi uma licença especial para se utilizar essa planta dentro desse contexto. Então, do ponto de vista assim, social, o que ocorre? Haveria talvez um embate entre duas legislações, a legislação de drogas e a legislação de liberdade religiosa. Ganhou a legislação de liberdade religiosa. Esse é um tipo de dilema que é clássico, não é só do uso da ayahuasca. Então, o que o governo entende é que essas práticas são legítimas, são religiões bona fide, quer dizer, são religiões de boa fé, são práticas religiosas sinceras. E ele deu o direito de uso, inclusive para menores de idade e para grávidas, que é os temas, vamos dizer assim, as franjas, as margens mais polêmicas, mais cinzentas, mais nebulosas do uso da ayahuasca, porque as pessoas de fora vão dizer, não, mas como assim? Está dando esse negócio para criança? Não pode. Só que existe um critério, porque o que o governo entende é que os usuários dessas substâncias são os seus maiores conhecedores. Na verdade, eles são um grande laboratório empírico, é a eles que a gente deve perguntar. Eles são os maiores conhecedores dos benefícios, dos problemas e das formas de utilização. Então, o direito do pai da ayahuasca para crianças, que é feito, de novo, repito, a partir de alguns critérios, as doses são bem menores, são bem mais simbólicas, a periodicidade não é muito frequente. Seria o mesmo direito, por exemplo, de um umbandista levar o filho no ritual de umbanda. Então você vai dizer, bom, mas a criancinha está lá vendo um monte de espírito baixar no corpo? É isso mesmo, ela está vendo um monte. O espírita também está, o filho da pessoa evangélica também está lá tendo talvez uma incorporação do Espírito Santo. Essa é a ideia do pátrio poder, o direito do pai educar o filho. E isso aqui é uma coisa muito legal do Brasil, que eu acho que a gente precisa sempre repetir e aplaudir, que o Brasil foi pioneiro em termos de legislação internacional sobre esse assunto. A gente hoje é referência internacional. A ONU vai vir aqui o ano que vem e vai fazer uma pesquisa, entre várias outras, vai ser sobre o uso ritual da ayahuasca. Quer dizer, como que isso pode ser pensado em outros países? Porque essas religiões agora, elas expandiram para fora, né? Então é um caminho inverso. A gente foi colonizado pelos europeus, agora a gente está mandando a nossa religião lá para eles, o nosso Made in Brasil de volta. Então hoje você tem o Santo Daime, ele está nos Estados Unidos, no Canadá, no México, e tem vários países da Europa, no Japão. A União do Vegetal, ela tem centros na Espanha, nos Estados Unidos, e no momento mesmo, a União do Vegetal passou por uma batalha legal de 5 anos, enfrentando o governo dos Estados Unidos, porque o governo apreendeu o vegetal e falou, isso aqui não é legítimo. A União do Vegetal bateu na mesa e falou assim, não, isso aqui é legítimo sim, nós vamos batalhar pelo nosso direito de acreditar no que a gente acredita e o direito de seguir o nosso mestre, que é o mestre Gabriel. E aí eles, através de uma pessoa que chama Jeffrey Brofman, que é um sujeito que tem bastante dinheiro, que tem uma posição boa, ele conseguiu capitalizar verbas num processo milionário que demorou 5 anos e foi parar na Suprema Corte norte-americana, quer dizer, da floresta amazônica para os corredores de Washington. E a União do Vegetal até agora ganhou todas as etapas, foram disputadíssimas, porque, claro, o governo pega isso, o governo americano que tem essa paranoia antidrogas e que usa como pretexto o tema das drogas para perseguir as pessoas e para controlar os outros países e controlar também as suas próprias populações, usou isso como emblema de uma luta, mas é uma luta falida, porque não tem legitimidade a não ser a própria vontade de auto-justificar a guerra às drogas. Então, a União do Vegetal foi pioneira nisso e também... conseguiu?
Conseguiu, assim, até esse nível da Suprema Corte, é tão complicado porque o sistema deles é um pouco diferente. O que eles tinham, o governo tinha barrado o direito da União do Vegetal de usar o vegetal. Então, eles ficaram fazendo, para você ver o que é a fé das pessoas, 5 anos, não sei se 5, mas pelo menos uns bons anos, sessões bebendo água no lugar do vegetal. E então o que eles lutaram nesse momento foi para cair tem um nome que é preliminary injunction, que é uma restrição provisória para o uso. Então eles conseguiram barrar essa restrição provisória, estão podendo usar, estão usando, fizeram acho que 1 ou 2 anos atrás o primeiro Natal bebendo vegetal, foi uma emoção muito grande para todas as pessoas que são da União do Vegetal e para os simpatizantes como eu. E agora eles vão correr o processo novamente, mas pelo que tudo indica, vai ser vitorioso, porque já chegou, vamos dizer assim, no máximo onde poderia chegar. Então agora daqui para frente é provavelmente só uma confirmação desse resultado. Olha, eu vou deixar para vocês aqui algumas sugestões de livros para você que quer se informar um pouco mais sobre o tema. O uso ritual das... Como é o nome? Ayahuasca. Ayahuasca, a reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos e o uso ritual das plantas de poder. São todos aqui da Beatriz Labate, com outros escritores também. São dicas para você que quer saber um pouco mais sobre a religião. Volto a dizer, aqui mulheres, nunca fecha suas portas para religião alguma, para tema algum. Se existe uma dúvida, existe um preconceito, existe a vontade de saber mais, a gente abre os nossos espaços aqui, como foi hoje para a Bia Labate, que é antropóloga, e como a gente vai abrir os nossos espaços também para as demais religiões, como a gente já faz sempre com o catolicismo, com o espiritismo, e agora faremos também com outras religiões, que a gente sabe que neste país, principalmente, a gente tem uma diversidade tão grande de religiões, são tantas oportunidades das pessoas buscarem aquilo que lhe faz bem, que a gente tem que abrir um espaço para esclarecer, né? Eu queria, inclusive, parabenizar o programa de vocês, porque a gente, quando é chamado para conversar, sempre fica com receio do tipo de abordagem, talvez sensacionalista, e eu vi que, acompanhei a filmagem, eu vi que tinham intenção de fazer uma matéria aberta, eu acho que isso é um grande mérito, e registrar que existe aqui um pioneirismo, porque a União do Vegetal é uma das religiões mais discretas, que tem, assim, mais afastamento da mídia, que tem uma relação... Que não vai em busca de adeptos. Não, né? ela se mantém bem discreta, ela não gosta muito de publicidade, então ela praticamente nunca apareceu na mídia, só existiu uma reportagem antes dessa. Então essa é uma reportagem inaugural e me sinto feliz também de fazer parte desse pequeno capítulo da história das religiões ayahuasqueiras no Brasil. Obrigada mais uma vez, viu? E volto a dizer a você de casa que quer saber um pouco mais sobre outra religião, que você mande, ou outro assunto, seja ele qual for, mande sua sugestão pra gente.